estou de volta para continuar os direitos e deveres individuais e coletivos e para a gente organizar o artigo 5º na sua vida. Você vai pegar o seu caderninho e vai fazer justamente o que eu vou pedir. Olha, 2 princípios são princípios basilares do artigo 5º. Que princípios, Malu? Princípio da isonomia e o princípio da legalidade. Já coloquei aqui para vocês, ó. O princípio da isonomia tá aqui, que é o caput do artigo 5º e o próprio inciso 1. O princípio da legalidade que está no inciso 2. Então, se você pegar, por exemplo, o caput do artigo 5º, quando ele diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou seja, ele já colocou aí o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, tá? E ele colocou também no inciso 1 do artigo 5º. Olha só, vamos para cá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Cuidado com isso aqui, porque às vezes numa prova que cobra justamente a letra da Constituição, eles às vezes botam assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei. Não é dos termos da lei, porque a lei seria infraconstitucional. Nos termos desta Constituição. Cuidado, às vezes é um detalhe, né? Mas, Malu, isso quer dizer que a lei infraconstitucional não pode estabelecer distinções entre homens e mulheres? Pode e já o fez. Por exemplo, no Código de Processo Civil, no seu artigo 100, tá? O STF entendeu que foi recepcionado pela Constituição. E lá tem uma distinção entre homens e mulheres. Olha só o julgado. O inciso 1 do artigo 100 do CPC, com redação dada pela Lei 6.515 de 77, foi recepcionado pela Constituição de 1988. O foro especial para a mulher nas ações de separação judicial e de conversão da separação judicial em divórcio não ofende o princípio da isonomia entre homens e mulheres ou da igualdade entre os cônjuges. Ou seja, tá? Isso estabelecido numa norma infraconstitucional, no Código de Processo Civil. Então, não é que a lei não possa estabelecer distinção entre homens e mulheres. É que aqui na Constituição, ele disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Só isso, tá? Então, aí temos o princípio da isonomia. Mas aí vem aquela história, isonomia formal e isonomia material. O que significa isonomia formal, isonomia material? Aí vem puxa um detalhezinho para cá, né? A isonomia, ela pode ser formal ou ela pode ser material. Real, também conhecida. A formal, ela é direcionada ao legislador, normalmente. Ou seja, pressupõe que ainda não exista lei. Ela é direcionada para que o legislador, na hora de elaborar a lei, observe o princípio da isonomia, tá? Sempre, né, vai estar na forma da lei. A isonomia material, a isonomia real, ela é direcionada ao intérprete. Aquele que vai interpretar a norma, pressupõe a existência de uma norma. E por isso é perante a lei. Olha que interessante. Malu, isso encontra rimo em quê? Na jurisprudência. Olha essa jurisprudência aqui do STF, não se preocupe que já estão todas no seu material. Se preocupa com isso. Sabemos, tal como já decidiu o STF, que é o princípio da isonomia, cuja observância vincula todas as manifestações do poder público, deve ser considerada em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios sob duplo aspecto. O da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei.
A igualdade na lei, que opera numa fase de generalidade puramente abstrata, constitui exigência destinada ao legislador, que no processo de formação do ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. Tem que observar a isonomia. A igualdade perante a lei, de outro lado, pressupõe lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que na aplicação da norma legal não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. Malu, mas a própria lei está criando discriminações. Na verdade, não são discriminações que o STF chama. É justamente para acabar com os desníveis, né? Que são as chamadas ações afirmativas. Por exemplo, a lei de cotas, que ele considerou constitucional. Isso aqui, ó, tá aqui mesmo. Ele entendeu que as ações afirmativas seriam justamente para massagear, né? Posso dizer assim, para justamente reparar uma discriminação do futuro. Por isso são chamadas de ações afirmativas. Coloquei aqui para vocês a lei de cotas é essa. Exatamente. A lei de cotas foi essa jurisprudência aqui, a ação direta de inconstitucionalidade 3.330. Olha só o que é que o STF entende. No mérito, asseverou-se que a norma adversada erigia a educação à condição de direito social, dever do Estado e uma de suas políticas públicas prioritárias. Rechaçaram-se, de igual modo, as alegações de afronta ao princípio da igualdade. Ou seja, ele entendeu que a lei de cotas não seria uma afronta ao princípio da igualdade, da isonomia, da não discriminação e do devido processo, ao argumento de que não se afiguraria legítimo no ordenamento que vagas no ensino superior fossem reservadas com base na condição socioeconômica do aluno ou em critério racial ou de suas condições especiais. Então, o STF entendeu que a lei de cotas é constitucional. Na verdade, então, como é que eu chego a uma conclusão? O Brasil adota a isonomia formal e a isonomia material. E que a norma infraconstitucional, ela pode, sim, criar ações afirmativas, criar distinções, desde que sejam sempre para amenizar os desníveis existentes entre homens e mulheres, entre pessoas de raça, pessoas que têm uma menor condição socioeconômica, mas isso sempre tendo em mente ações afirmativas para retirar os desníveis, para reparar, tá, uma discriminação existente no passado. Malu, eu sou contra a cota. Meu filho, todos nós somos, né? Aquela história. Até porque o Brasil, gente, só aqui colocando a minha opinião, ele não tem problema de raça, de discriminação racial. O problema do Brasil é realmente um problema de discriminação de classes sociais, tá? Diferente. Mas o que não importa o que eu penso, nem o que você pensa, porque cai na prova é o que o STF entende. Então esse é o posicionamento dele. E olha, passou na Câmara, né, a história das cotas para concursos públicos. Eu digo, comece a estudar no sol, para pegar uma coisinha, né? Porque senão, 20%. 20% é muita coisa. Ainda sobre o princípio da isonomia, tá? Nós vamos agora ver alguns exercícios. Coloquei em outras jurisprudências para vocês. Muito interessante, mas vamos aqui para as questões. Olha só, o regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais brasileiras e as pessoas jurídicas constituídas segundo a lei nacional, as quais são garantidos os direitos à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária e aos remédios constitucionais. Direitos esses que não alcançam os estrangeiros em território nacional.
Só aqui que está errado. O resto está tudo certo. Então, o item é errado porque esses direitos também alcançam os estrangeiros em território nacional, tá? Item errado. Vem para a próxima questão. O direito de petição assegurado às pessoas naturais, nacionais ou estrangeiras residentes no país não se estende às pessoas jurídicas. Se estende sim, pessoa jurídica tem direito de petição. Malu, que direito de petição é esse? Ele está previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha? As pessoas às vezes dizem, eu não sei nem o que é direito de petição. Então, pega aí na sua Constituição, vou pegar aqui a minha, o artigo 5º, inciso 34, a linha A. Direito de petição aos órgãos públicos. Artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, esse é o direito de petição, assegurado também às pessoas jurídicas. Questão número 11. A proibição da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo está em consonância com o princípio da igualdade. Malu, pelo amor de Deus. Certíssimo. Tá aqui a jurisprudência do STF, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Olha só. Essa, a de 4.277 e a DPF 132, todas duas. Ó, no mérito, prevaleceu o voto proferido pelo ministro Aires Brito, relator, que dava interpretação conforme a Constituição, artigo 1723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Então, o STF reconheceu realmente a união, né, estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Correto o item, eu mostrei a jurisprudência para vocês. Questão 12. Em algumas situações é constitucionalmente admissível o tratamento diferenciado entre homem e mulher. Vimos isso também, que se for para retirar os desníveis, né, para reparar uma discriminação do passado, é possível. Pode estar previsto em lei, inclusive a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, prevê que só quem pode fazer concurso para agente do presídio masculino é homem. Só quem pode fazer concurso para agente do presídio feminino é mulher. É uma discriminação para justificar as próprias atribuições do cargo que a pessoa vai exercer. Inclusive, é súmula do STF. Deixa eu pegar aqui para vocês a súmula, acho que é 6368, não. Deixa eu pegar aqui. Súmula do STF, você pode até anotar aí essa súmula, muito interessante por sinal. 683, acho que é essa súmula. 683. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui, súmula 683, ô memória, né? Súmula 683 do STF. Vou ler aqui para você o que é que diz a súmula do STF. Também é muito comum em prova. Olha só. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, até o limite de idade, a história do sexo, né, de distinguir quanto ao sexo, só é possível se atender exigências do próprio cargo que a pessoa for exercer. Então, fica aí com essa súmula que diz respeito à idade, tá? Que é muito interessante. Que, na verdade, vai estar no seu material na parte lá dos direitos sociais. Questão número 13. Considerando-se que o artigo 5º da Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, é correto afirmar que aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garante esses direitos. Como isso cai na prova, né? Errado. Esse final. Não é correto afirmar que os estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses direitos. Errado o item. Próxima, 14, olha só. De 2014. De acordo com o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público viola o princípio constitucional da igualdade, independentemente da justificativa apresentada, que é justamente a súmula 683 do STF. E a gente acabou de falar nela, tá? Então, o item está errado por isso, porque pode sim existir limite de idade em concurso, para inscrição de concurso público, ok? Interessante isso aqui. Outro princípio que a gente estuda, gente, como eu falei aqui, além do princípio da igualdade, é o princípio da legalidade. E aí vem aquela história assim, princípio da legalidade em sentido amplo, mas eu tenho o princípio da legalidade em sentido estrito, propriamente dito, né? Eu tenho o princípio da reserva legal, eu tenho o princípio da estrita legalidade, eu tenho o princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade, que a lei, além de exigir lei, ela tem que ser anterior ao fato. Então, o princípio da legalidade é entendido de forma ampla e tem as espécies. Por exemplo, uma coisa é a legalidade direcionada ao particular, porque o particular, o que a lei não proíbe, lhe é permitido. Outra coisa é a legalidade direcionada à administração pública, aquela que está prevista no artigo 37 caput da Constituição, onde a administração só pode fazer o que a lei determina. A administração tem que andar nos trilhos da lei. Olha que interessante. Tá, Malu? E a reserva legal? A reserva legal difere do princípio da legalidade em sentido amplo, porque a reserva legal exige que a lei seja, que a matéria seja regulada exclusivamente pelo legislativo. E olha que coisa interessante, porque tem jurisprudência para isso, hein? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Tem jurisprudência para isso. Olha só. A reserva de lei em sentido formal, gente, o nome já está dizendo, reservada à forma. Ou seja, tem que passar pelo processo legislativo. Quando, por exemplo, o presidente expede um decreto regulamentar, que é privativo dele, esse decreto regulamentar não passa pelo processo legislativo, não vai passar pelo Congresso Nacional. O presidente expede o decreto regulamentar e pronto. Isso aí é lei em sentido material. Agora, a lei em sentido formal, ela tem que passar pelo processo legislativo. Isso, de uma forma, inibe o poder estatal. Porque, na verdade, tem que passar pelos representantes do povo, né, para aprovar aquela norma. Então, olha só, a reserva de lei em sentido formal qualifica-se como um instrumento constitucional de preservação da integridade dos direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. Ou seja, só a lei, só o legislador pode criar obrigações e restringir direitos. Um decreto regulamentar, ele é limitado ao que a lei diz. Ele regula uma lacuna da lei, mas ele não pode criar obrigações ou restringir direitos, porque ele invade o campo destinado ao poder legislativo, que é de legislar. Então, isso é muito interessante, inclusive tem um inciso que reflete muito essa realidade. Pega aí na sua Constituição, no próprio artigo 5º, o inciso 39.
Matéria penal. Olha o inciso 39, que ele vai exatamente dizer isso. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inclusive, esse é o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, ou seja, nenhuma matéria penal pode ser regulada que não passe pelo processo legislativo. Nem medida provisória pode regular a matéria de direito penal. Está no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. A linha B. Matéria penal, nem processo penal pode ser objeto de medida provisória. Tá? Aí é porque medida provisória passa pelo processo legislativo depois de editada pelo presidente da República. Né? Mas nem isso pode. Então, quando ele diz, não há crime sem lei anterior que defina, não há crime se não houver lei. Nem pena sem prévia cominação legal. Também não pode haver pena sem existir a lei. Aí aqui ainda está o princípio da anterioridade, que é outra espécie do princípio da legalidade. Além de ter que ser por lei, a lei ainda tem que ser anterior ao fato, tá? Então, nós temos aí o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade, que eles são diferentes. Mas aí, a gente já passa para questões. Olha só, quando se afirma que a regulamentação de determinadas matérias há de se fazer necessariamente por lei formal, a referência expressa ao princípio da legalidade lato sensu? Não. Na verdade, é a reserva legal, em sentido estrito, reserva legal, tá? É a espécie da reserva legal. Então, errado o item, tá? Aí vem questão 16. Para fins de observância do princípio da legalidade penal, olha o que ele fala, penal aqui. O presidente da República está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória? Não. Está errado isso aqui. Pega aí o artigo 62, você vai ver isso. Parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Vamos lá? Vamos pegar para a gente ver isso de perto. Artigo 62 da sua Constituição. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a, olha a linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Não pode. Então, quando ele diz, para fins de observância do princípio da legalidade penal, o presidente da República está autorizado? Não está autorizado, constitucionalmente, a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Lembrando que as condutas criminosas estão lá no artigo 5º, inciso 39, tá? Próxima questão. Entende-se como princípio da legalidade na vida civil o fato de ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso. Se fosse a estrita legalidade, que é da administração pública, aí é o que está lá no artigo 37, inciso 7, que só pode fazer o que a lei determina. Aqui, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que a lei não te obriga, te é permitido. São diferentes, são espécies diferentes. Por isso que você tem que ter em mente o princípio da legalidade, que ele tem espécies, tá? Por exemplo, princípio da estrita legalidade. Princípio da reserva legal. Princípio da anterioridade. Princípio da legalidade propriamente dita. Princípio da anterioridade. São diferentes, tá? Você tem que ter essa noção aí do âmbito. Inciso 3, ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. Inclusive, você tem que estudar isso com o artigo 5º, inciso 53, quando ele diz que os presos têm direito à integridade física
e moral. Ou seja, ninguém pode ser torturado, nem dar tratamento desumano ou degradante. Foi por isso que surgiu essa jurisprudência do STF, que é a súmula vinculante número 11, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere em prejuízo da responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Aqui é até interessante. Quando eu vi essa súmula pela primeira vez, eu quase me acabo de rir. Porque, olha só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Se, por exemplo, eu sou uma policial, vou lá prender um cidadão, que eu não sei como é que se chama aí, mas aqui diz assim, o elemento. Né? Vou lá prender. Quem está oferecendo resistência é a mãe dele, não é ele. Quem é que eu algemo? Ele ou a mãe, né? Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei... Porque, gente, eu tenho um problema seríssimo. Eu crio um desenho animado toda vez que eu vejo uma coisa. Então, olha só. Né? Eu fiquei pensando. E aqui é interessante, porque ele diz aqui, justificada a excepcionalidade por escrito. Logicamente, você não vai justificar para depois algemar. A justificativa ela é posterior, né, ao uso de algemas. Só é possível, só é lícito se houver um desses motivos e o agente tem que justificar por escrito por que utilizou as algemas. Sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Menina, responde todo mundo, né? Então, assim, é engraçado essa súmula vinculante, viu? Eu acho que ela foi, assim, um pouco mal feita, mas tudo bem. A Constituição Federal proibiu terminantemente a prática da tortura, ressalvados os casos de legítima defesa e estado de necessidade. Errado. Não tem ressalvados. Proibiu terminantemente a prática da tortura. 19. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Com base nessa regra, o STF tem entendimento firmado no sentido de que é ilegal o uso de algemas, devendo o Estado assegurar outros meios para evitar a fuga de presos e o perigo à integridade física de terceiros. Errado. A gente viu a súmula vinculante número 11, certo? Errado o item. Tem mais tempo não, né? Então, olha só. A gente para por aqui, a gente continua ainda falando de direitos e deveres individuais e coletivos, entrando aí na parte de livre manifestação do pensamento, a gente vai entrar agora nas liberdades, porque eu não sei se você sabe, mas o artigo 5º ele é dividido em blocos, e é isso que eu vou mostrar para você. Primeiro a gente viu o caput do artigo 5º, a gente estudou os dois princípios basilares, tá, do artigo 5º, e agora nós vamos estudar as liberdades. Depois as inviolabilidades. Olha que coisa maravilhosa. Você vai entender tudo do artigo 5º. Até a próxima.